atacante uruguaio Lucas Villalba chegou ao Botafogo e prometendo muita entrega. Dá uma olhada. Quando digo que vou dar a vida, é porque é algo que falamos no Uruguai. É um jeito de dizer que mesmo que as coisas não deem certo, nós vamos seguir com muito coração e com muita entrega. Dejando el corazón, teniendo mucha entrega. Agora, botafoguense, conta pra mim, Marlon Freitas é ídolo ou não é? Pois é, agora ele é jogador do Palmeiras e vai perder espaço no bandeirão da torcida. Talvez a minha versão dos últimos 3 anos não vai ser suficiente para honrar a camisa do Palmeiras. Torcedor botafoguense, aconteceu. Estou muito feliz de estar aqui e quero agradecer ao Palmeiras pela oportunidade. O Marlon Freitas é jogador do Palmeiras. Tudo tem um começo, meio e fim. Chegou o fim do ciclo, agora uma nova história, uma nova oportunidade. O início da história do Marlon Freitas no Botafogo em 2023 foi sofrido. Deixou escapar para o Palmeiras o título que estava na mão. E ainda teve a famosa piscadinha. Foi um gesto infeliz, né? E eu reconheci isso em várias entrevistas, né? Pedi desculpa. Tanto os torcedores do Botafogo se sentiram, né, magoados de alguma forma, e também os torcedores do Palmeiras. No ano seguinte, a volta por cima. Marlon Freitas virou capitão do time, campeão brasileiro, da Libertadores, foi parar no bandeirão de ídolos. Marlon Freitas, bacana, o Botafogo reverenciando seus novos ídolos. Só que o Marlon Freitas foi acertar logo com o Palmeiras, o grande rival dos últimos anos. Agora vai deixar de fazer parte do bandeirão. Talvez a minha versão dos últimos 3 anos não vai ser suficiente para honrar a camisa do Palmeiras. E o início de uma nova. Tenho certeza que o Marlon e o Palmeiras vai ser um grande casamento. O mercado do Cartola vai abrir segunda, dia 12, mas a gente tem alguns spoilers dos times aqui do Rio. O Martinelli do Flu vai custar 19 cartoletas e o Robert Renan do Vasco sai 9 cartoletas e o Robert Renan do Vasco sai por 8. E aí, quem é que entra no teu time? Me conta. Essa é a esperança do torcedor botafoguense, que o Botafogo faça melhor do que o ano passado. O torcedor tem que ter esperança, mas está difícil, né, para acreditar, para ser otimista diante de tantos problemas. Vamos falar desses problemas. A gente está com o Thiago Veras aqui, com o Vene Casagrande, nosso fera. Deixa eu já jogar essa pro Thiago. Claro. Vene, primeiro, os desafios do Anselmi. Como é que você viu a escolha do técnico argentino, esse início de trabalho, diante de tantos problemas, e o cara tem que pensar ali dentro de campo. É claro que não dá para o problema extra-campo separar tanto quando ele não recebe reforços, os caras que chegam não são inscritos, ele tem que trabalhar, a princípio, com o que tem ali, que é a realidade do Botafogo. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde oficialmente, meu amigo. Tudo jóia? Tudo jóia. Boa tarde, Vinique. Abraço, Venê. Abraço, meu amigo. Obrigado pelo convite, né? Eu acho que quando o Anselmi foi contratado, ele sabia muito bem o momento do Botafogo, o que ele tem que fazer, as peças que ele tem na mão. Eu acho que o principal objetivo dele é devolver essa questão do Botafogo Way, modelo SAF, de um time que é ofensivo, né, de um time que é dominante, que é intenso e que em alguns momentos o Botafogo se perdeu em relação a isso na última temporada, né? E tem que ter peças para isso, né? Até agora foram poucas peças. O Botafogo, conversei até um pouco mais cedo aqui com algumas pessoas e me garantiram que o Botafogo não vai perder essa questão de contratar, das novas aquisições, de reforços, de jogadores que se encaixam dentro desse perfil, dentro desse modelo. Mas hoje é uma questão um pouco clara, que há uma certa dificuldade. Primeiro o Textor tem que resolver, né, internamente com a Eagle as questões financeiras. Há um mês o Botafogo emitiu uma nota dizendo que tem as garantias para pagamento de transfer ban, por exemplo, que o planejamento foi apresentado, mas se não resolver essa questão interna, há aí um complicador. Por hora o torcedor não sabe exatamente qual é o planejamento de fato, Como que tipo vai de pagar orçamento, essa dívida, né? como que paga,
apesar da garantia, né, dada pelo clube publicamente de que a coisa vai se resolver. Aliás, o que eu soube hoje é que não me deram data, dia, se são alguns dias ou se é na próxima semana, mas que o Botafogo vai resolver a tempo de registrar os seus jogadores, né, de ter os atletas em ação. São poucos reforços até o momento, são 2 jovens zagueiros e o Vidalba, que acho que até veio para ser titular, um jogador uruguaio atacante, e que o Botafogo tem objetivos claros de que não vai perder, né, o foco desse modelo de contratação, né, no mercado, de achar bons jogadores, mas a torcida espera que isso seja feito de forma mais rápida possível, né? E o técnico, acho que o principal desafio é esse, é desenvolver ou aperfeiçoar esse modelo que no ano passado ficou um pouco ali meio que claudicante, né? Tanto com o Renato Paiva quanto o David Ancelotti, o Botafogo quer que o Anselmi faça esse time render como rendeu anteriormente lá com o Arthur Jorge, enfim, sabendo que são momentos, que são peças diferentes, mas espera que ele possa de novo colocar o time nesse caminho. Mas uma pressão pro técnico argentino, né? Olha só, eu quero o time jogando igual o do Arthur Jorge. O Arthur Jorge tinha Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus. Dá teu jeito aí, eu quero igual o de 24. Não, aí, Vene. E detalhe, o jogador que está remanescente aí dessa geração maravilhosa do Botafogo, que é o caso Savarino, o Botafogo praticamente está dando Savarino para os clubes. Tentou negociar, o Thiago Veras pode me corrigir se eu estiver errado, tentou negociar o Savarino com o São Paulo. E agora está numa negociação com o Fluminense. O discurso está diferente da atitude, né? Perfeito. E assim, querendo ou não, o Botafogo hoje vive um transfer ban. Eu venho repetindo aqui, eu acho que a situação vai ser resolvida. Porque não dá para você ter um clube com transfer ban em 3 janelas. Ou seja, até 2027. Eu acho que vai ser resolvido. E obviamente ainda não foi resolvido porque está faltando justamente aquilo que é necessário. O dinheiro. Agora, como vai ser resolvido e quando será resolvido é que preocupa o torcedor alvinegro, porque até o momento a gente não sabe. A gente está debatendo aqui, beleza, o Botafogo está em busca de contratação. Mas, obviamente, o fato de o clube estar com transfer ban, eu não tenho dúvidas que isso atrapalha o planejamento da diretoria em busca de reforços. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que eu fiquei sabendo. Por exemplo, Dorival Júnior, técnico do Corinthians, ligou para o volante Alan, do Flamengo, demonstrando interesse em tê-lo lá no Corinthians. Por que os jogadores e os representantes não ficaram animados? Porque o Corinthians está vivendo uma crise financeira, inclusive está no transfer ban. O São Paulo, embora esteja vivendo a crise financeira, mas não está no transfer ban. Então fica sempre aquela incógnita. Então, para o torcedor que está em casa e não entende o que é o transfer ban, é basicamente você é uma pessoa física que está no seu nome no Serasa. Você, não, enfim, está com o nome sujo. E o Botafogo atualmente está com o nome sujo, tal como o Corinthians. Então, assim, tem que resolver isso quanto antes, porque quando você limpa o seu nome, teoricamente você tem mais crédito na praça e, obviamente, é melhor para você contratar. É para atrair jogadores. Tiago, essa informação de que o Botafogo está próximo de ter o meio argentino Christian Medina como reforço para 2026. O que impede a conclusão do negócio é justamente o transfer ban, é esse problema, o Botafogo não pode inscrever jogadores, é por conta dessa indefinição que o Medina se apresentou aos Estudiantes, emperrou essa negociação. O cara deve ficar também com o pé atrás, né? Vou para lá e não vou jogar? Como é que é? Internamente, o Botafogo dá o negócio como bem adiantado e a questão do transfer ban sendo definida, a tendência é que, de fato, ele seja jogador do Botafogo. Aí resolve tudo. Mas primeiro tem que resolver o transfer ban. Porque há sempre essa indefinição. Claro, ele não vai fechar, ele não vem se não tiver resolvido, né? Até porque o cara tá num clube e tá bem. Coloca no lugar do jogador, Veras. O jogador, beleza, ele tá bem encaminhado no Botafogo. Mas, teoricamente, surge um outro clube aí do futebol sul-americano interessado nele. Enfim, que tá liberado para poder fazer contratação e registrar. Opção, vai escolher. Isso mexe com o jogador. Então, é por isso que eu falo aqui que essa situação precisa ser resolvida, porque, querendo ou não, isso é uma incógnita. Você não sabe quando será resolvido. Como é que você vai fechar com o clube sem saber se você vai poder ser registrado? Por exemplo, os jogadores que foram contratados até o momento, eles foram contratados, eles podem ser, mas eles não podem ser registrados, ou seja, eles não podem entrar em campo. Não pode jogar. Fica aquela incógnita. Ô, Tiago, uma coisa, eu não consigo entender, o torcedor me pergunta nas ruas, você estava aqui explicando, eu tenho uma dificuldade para entender, o torcedor vira para mim e fala, quem é que manda lá no Botafogo afinal? É o Textor? Ele é que dá a palavra final, ele manda, e se ele tem esse dinheiro,
Por que ele não chega e paga? Ele precisa de aprovação dos sócios da Eagle. Então, hoje, o Textor não é o cara que manda no Botafogo? Não, ele é o cara que manda, né? Ele é acionista majoritário da SAF, ele é o cara, né, que comanda a empresa, mas existe uma divergência, uma dissidência com acionistas minoritários da Eagle. E é uma questão que ele tem que resolver. Até porque... Então, ele não tem toda uma independência nas decisões, é isso? O Textor não decide sozinho também? Por exemplo, no Botafogo, sim. Mas no Lyon, por exemplo, que é um ponto importante, porque envolve diretamente o Botafogo, no Lyon, o Textor, ele pegou empréstimos com fundos, enfim, para fazer a compra do Lyon. E não deu certo, lá ele foi, digamos assim, retirado, os minoritários assumiram o controle, o torcedor ficou insatisfeito também, o Lyon tinha problemas financeiros claros que não foram, né, resolvidos, e o Textor, ele deu como garantia ações que ele tem como sócio majoritário da Eagle a esses fundos para poder, né, ter o dinheiro e comprar o Lyon. Só que toda essa transação com o Lyon, ela ficou sendo uma transação que gerou problemas. E tem interferência no Botafogo também pelo sistema multiclubes, né, que a Eagle exerce. No Botafogo, ele é o cara de frente. A questão até que gera um embate, por exemplo, com o associativo, que se fala muito também hoje nos bastidores e tal, é porque eles querem que o Textor, né, essa apresentação dos dados, de documentos, de planejamento, de orçamento, ela seja feita. Faz até algum tempo que ele não vem aqui ao Rio de Janeiro. Mas como eu falei anteriormente, até pela nota publicada pelo Botafogo e por manifestações dele também, ele reitera que há essa garantia, que tem esse dinheiro. Só que também não é assim, você deve ao Atlanta e chega lá e paga 114 milhões de uma vez. Tem naturalmente existem negociações e tal, né? Transações hoje, quando o Marlon, por exemplo, saiu e são 4 parcelas, né? De venda, de recebimento e tal. Então, precisa ser feita essa negociação, o Atlanta dá ok, a FIFA comunicada para que esse transfer ban, por exemplo, caia. Mas um grande passo também é o esclarecimento de como é essa situação hoje interna da Eagle, se o Textor conseguiu resolver. Tanto que ele próprio, e aí são várias informações recentes divulgadas, de que ele queria fazer um movimento de comprar ou recomprar o Botafogo, para que não tenha essa outra parte envolvida e, de fato, ele está 100%, né, à frente do clube. Mas isso tudo ainda precisa ser, digamos assim, 100% esclarecido, né? Realmente a situação é difícil, o torcedor fica aguardando, fica esperando Flavinho, essa teve solução. até uma cena na apresentação. Você estava na apresentação do Vidalba? Porque os dirigentes levantaram e eles não deram nenhum esclarecimento sobre isso. Nesse caso, eu até entendo a diretoria. Mas aí tem que vir o Textor aqui porque falar, o ponto principal é a apresentação do jogador. Se os dirigentes ficam à mesa... Esvazia a apresentação. Esvazia a apresentação. Eu entendo, assim, o torcedor ficar indignado com isso, a repercussão negativa. Não é hora disso, né? Mas não é hora. Eu acho que tem momentos. Eu acho que a pessoa ideal é justamente o John Textor, como você mencionou também. O John Textor que deveria explicar. E não no caso os dois dirigentes. Quem estava lá? O Alessandro Brito. Era o Alessandro Brito e o Léo Coelho. E o Léo Coelho. Então, assim, senão esvazia a coletiva do jogador. Entende? Eu acho que o até deselegante, deselegante. Aliás, é uma praxe dos dois. Tem dirigente que fica ali colado e tal. Eles apresentam, falam características, o porquê que trouxe. E saem de cena. E aí eles saem e o jogador dá. Eu acho correto também. Deles, né? Eu acho correto momento também. de destaque, de brilhar, o jogador que está se apresentando tem que valorizar. Com a ida para o Palmeiras e as últimas declarações, o clima azedou de vez entre os botafoguenses e o Marlon Freitas. Em uma enquete feita nas redes sociais, mais de 80% dos torcedores votaram a favor da retirada do rosto do jogador, do bandeirão de ídolos do clube. Tirar o Marlon Freitas ali daquele bandeirão dos ídolos, né? E com a decisão, o volante dará lugar ao goleiro Jefferson, que inclusive agradeceu nas redes sociais essa homenagem, né? Ele estava lá na dele, opa, uma homenagem para mim. O Jefferson já estava meio esquecido.
um grande ídolo do Botafogo, um super goleiro, e acaba entrando a imagem dele no lugar, né? Recebi uma notícia, me encheu de alegria, orgulho, saber que meu nome e minha foto estarão em um bandeirão ao lado de grandes ídolos do Botafogo, é algo que eu jamais imaginei. Ele valorizando, claro, essa homenagem é muito justa, mas acaba entrando no lugar do Marlon Freitas. O Jefferson já mereceria bandeirão e todas as homenagens, já deveria estar, já é um grande ídolo. Não foi agora que o pessoal, o Jefferson é um dos grandes ídolos. E existe também outras bandeiras e outras homenagens ao Jefferson, que acabou por tabela sendo favorecido com o vacilo do Marlon Freitas, né? O cara sai e acaba falando besteira, né? Porque tem que saber sair, como a gente sempre coloca. O cara bota o nome dele na galeria de ídolos, faz o mais difícil, ganha uma Libertadores pelo clube, conquista um torcedor, depois, por causa de uma besteira, declarações infelizes, coloca tudo a perder, né, Cebola? O problema, Vini, que é sempre a fala, né? O torcedor fica chateado porque ele leva sempre para paixão e, naturalmente, quando ouve alguma coisa que ele não quer ouvir, ele se sente insatisfeito. Eu, particularmente, não tiraria o Marlon dali. Não tiraria? Porque, assim, enquanto ele esteve defendendo o Botafogo, enquanto ele foi capitão, e ele foi um cara muito perseguido de 23 para 24. Ele ficou marcado em 23. Ele e o Marçal, quando o Botafogo tinha o título na mão e deu aquela derrapada final, deu uma volta por cima gigantesca e terminou como capitão, um símbolo, né, de vestiário, de liderança das conquistas da Libertadores e do Brasileiro. O que o torcedor ficou chateado e motivou até essa enquete, e agora a resolução por voto, né, da torcida alvinegra, que ele vai sair, é que ele foi pro Palmeiras. E agora falou e tal, mas agora... Para mim o problema não foi a ida. Não foi só a ida, foram as declarações. Eu acho que o pior para mim, sim, foi a declaração dele pós-saída. E parece que a pior declaração do Marlon Freitas sobre o Botafogo é sempre a próxima. Toda vez que ele tá abrindo a boca ele pra piora. falar... Mas assim, ele não piora, ele fala porque ele quer. Ele não tá se enrolando, ele é um cara que sabe falar. Fui mal interpretado, eu não quis dizer não, isso. Não, zero. Ele fala quer, muito bem, ele sempre quer falou dizer bem. Isso, ele é bem esclarecido. Ele quer cutucar o Botafogo, por isso que eu acho que aconteceu alguma coisa nos bastidores. Eu não critico a votação, eu acho que o torcedor, ele tem um direito, ele é passional. Da mesma forma que ele entrou no Bandeirão através de uma enquete, beleza, faz uma enquete para saber se vai tirar. Eu também não tiraria, tá? Mas o pior para mim não foi a ida para o Palmeiras. O pior para mim foi a declaração, ou melhor, as declarações. Porque a todo momento ele está abrindo a boca para falar do Botafogo e a todo momento ele quer cutucar o Botafogo. Por isso que eu acho que aconteceu algo além da situação, das críticas por conta da piscadinha. Tem alguma notícia? Eu acho que tem algo nos bastidores. Em relação a isso? Porque assim, não é possível saiu na bronca, ele ficar falando tanto assim, da forma que ele está falando. Você está com alguma mágoa? Exatamente, por conta da postura dos torcedores na época da piscadinha, que ele foi muito criticado. Ele deu a volta por cima, inclusive a história do Marlon Freitas é sensacional no Botafogo. Agora, eu entendo o torcedor. Entendo por conta das declarações, não por conta da ida dele para o Palmeiras. É porque as declarações elas estão sendo agora. Eu acho que quando o torcedor já fez esse movimento, a insatisfação foi pela transferência. Começou ali, pelo menos, foi, né? Com foi certeza. essa transferência para um rival, porque o Palmeiras hoje, ele é quase que um rival estadual para o Botafogo. Depois de 23, isso aflorou. Ele é quase que um rival estadual. Textor e Leila, o que aconteceu em campo, vitórias e derrotas e tal. Então, quando sai agora... o torcedor também tem que entender que o futebol é um negócio e o Botafogo teve, na metade da última temporada, uma proposta do Marlon e ele ficou, certo? Ele teve tempo suficiente para poder fazer uma extensão, porque ele já tinha contrato por mais um ano. Então, posso te oferecer mais 2, completa 3. Não houve, assim, a chamada e a vontade de fazer, por quê? Ele foi um baita jogador, mas com 30 anos hoje no mercado, aparecer o Palmeiras e pagar 35 milhões num volante, né, e valor 3 de anos mercado, de contrato dando aumento. Não tem como, cara. O cara vai aceitar. É por isso que eu acho que o pior não foi a ida. Aí é a minha opinião, tá? Enfim, cada torcedor tem a sua opinião. Eu acho que piorou, pra mim, o agravou pior depois. é a declaração. Porque tudo que ele tá falando, parece que ele tá com raiva do Botafogo. Repara só a fisionomia dele. Toda vez que ele vai falar, parece que ele tá querendo, sabe, botar algo pra fora e ele não entra em detalhes, não verbaliza. E a dúvida que eu tenho, assim, eu não falei com ele, ninguém próximo, né? Então é uma dúvida mesmo. É que ele saiu pela condição, extremamente pela condição financeira, que ele tem todo direito, como todos nós temos aqui, de avaliar
né, qualquer tipo de proposta nos nossos trabalhos que a gente recebe, ou se internamente teve também alguma conversa de, nosso planejamento é assim, vamos jogar dessa maneira. O nosso time, se ele sentiu que poderia no Palmeiras ter uma visibilidade, um protagonismo de temporada como time também, melhor do que o do Botafogo. Eu Isso acho não que sei no se Palmeiras aconteceu, né? ele enxergou mais estabilidade. Talvez Porque isso. hoje o Botafogo está instável. É uma incógnita, é uma dúvida. Transfer ban. Eu acho que no Palmeiras ele percebeu isso. Vamos seguir aqui, que tem 3 grandes clubes no Rio de Janeiro para a gente falar também, além do Botafogo. Eu só dar aquela última informação do Kadir, que a gente estava pensando aqui em falar, acabou se estendendo, mas o Kadir convocado para a seleção do Panamá, 18 anos, é a primeira vez que era convocado para a seleção principal, para os amistosos contra Bolívia e México, viaja neste domingo para se apresentar lá no Panamá e retorna ao Botafogo na última semana. Papo muito bom, muito esclarecedor, muito boa a presença do Thiago Veras aqui para passar limpo, cracaço. O cara cobre o Botafogo há 14 anos, sabe de tudo. Mas vamos falar agora do Flu. Um dos alvos do Botafogo neste início de 2026, o atacante Marca Rizzo, do Vélez Sarsfield, entrou na mira do River Plate, segundo informa o jornalista argentino César Luiz Merlo no X, ex-Twitter. Já há negociações em andamento para tentar adquirir um percentual dos direitos econômicos do jogador de 19 anos. No entanto, as tratativas são consideradas complexas. De acordo com o jornalista Matheus Medeiros, o Botafogo esfriou as tratativas por Carrizo nos últimos dias e tem negociações em andamento com um meio-atacante cujo nome está sob sigilo. O Botafogo pode estar prestes a mudar de patamar no mercado de transferências. John Testor, dono da SAF Alvinegra, deu sinal positivo para tentar a contratação de um grande nome com o objetivo de reforçar o Glorioso para a temporada de 2026. A movimentação indica uma mudança clara na filosofia adotada pelo clube. Até então, a estratégia do Botafogo era focada majoritariamente na contratação de jovens talentos, visando desenvolvimento esportivo e uma futura revenda no mercado internacional. No entanto, o cenário mudou. Após perder peças importantes do atual elenco e diante da forte cobrança da torcida por reforços mais experientes e de impacto imediato, a diretoria alvinegra decidiu rever seus planos. Dentro desse novo contexto, um nome de peso passou a ser debatido internamente e chegou à mesa de John Testor. Trata-se do meia colombiano João Arias. Atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra, o jogador é visto como um atleta capaz de elevar o nível técnico do elenco e assumir protagonismo dentro de campo. Arias, inclusive, teria o desejo de retornar ao futebol sul-americano, onde viveu grande fase vestindo a camisa do Fluminense, sendo um dos principais destaques da equipe carioca em competições nacionais e internacionais. O fator adaptação ao futebol brasileiro e ao Rio de Janeiro é considerado um ponto positivo pela cúpula alvinegra. Apesar do interesse, a negociação não é simples. João Arias tem contrato com o Wolverhampton até 2029, e sua multa rescisória gira em torno de 15 milhões de euros. Ainda assim, o aval de Testor anima a torcida, que vê no possível investimento um sinal claro de que o Botafogo pretende brigar por títulos e protagonismo a partir de 2026. Nos bastidores, a expectativa é de que, caso a negociação avance, o Glorioso dê um passo importante rumo a um elenco mais forte, equilibrando juventude com experiência e nomes consolidados no futebol sul-americano. Bom torcedor alvinegro, agora eu quero saber de você. O meia colombiano João Arias é um baita reforço para o Glorioso? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Botafogo, se inscreve para não perder.